O entrevistado de hoje é escritor, pesquisador, historiador e cordelista, mestre em educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus de Montes Claros. Atua como diretor e produtor de documentários em foco na preservação da memória cultural e na valorização das tradições populares. Ele é organizador do Festival de Reisado do Distrito de Morrinhos, artesão de instrumentos musicais do Reisado e mestre de reis, com reconhecida trajetória na promoção, registro e difusão do patrimônio cultural imaterial. Sua produção acadêmica é artística, reflete aí o compromisso com a pesquisa, a educação e a preservação da cultura popular, em especial as manifestações ligadas ao reisado. Então vai ser com ele o nosso papo hoje, né? Nosso amigo Aloísio. Deixa eu só experimentar, ver se esse negócio aí vai dar o cano de nós. Não está funcionando mesmo, seu Aloísio? Pois é, vamos ver, né? Ah, tá tudo Tá funcionando? Tá tudo tranquilo. Ah, isso é bom. Isso é bom, né? Isso é bom. Agora são 5 horas e 16 minutinhos, 5 e 16. Rapaz, uma vasta ficha aqui do nosso amigo, uma biografia na área da cultura. Ele que veio ali da região de Curral de Vares, da região de Morrinhos. Seu Aloísio, muito boa tarde. Vamos começar esse papo gostoso logo para falar dessa produção maravilhosa que você preparou para o nosso povo de Guanambi, da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito boa tarde. Pois é, Tony, boa tarde. Vou falar mais perto, para ficar bem legal essa voz. Então, pois é, boa tarde, Tony, boa tarde aos ouvintes. É um prazer imenso, né, estar aqui nesse programa de grande audiência, justamente para divulgar esse trabalho aí que a gente está trazendo aí, que vai ter o lançamento na próxima semana, no dia 12, lá no CEP. Vai ter um evento cultural lá e a gente vai fazer esse trabalho de lançamento no dia 12. Reisado em Cordel, histórias do povo. Já dá para ter uma noção, assim. Você fez um trabalho legal em cima disso, né? Isso aí desde 2010, né? A gente já vem trabalhando, pesquisando sobre o reisado. Porque a gente, você sabe, a gente desde criança a gente tem contato com o reisado. Mas é aquela questão só de ver, assistir, achar bonito, entendeu? E hoje, o que acontece? A gente pesquisou bastante, desde 2010 para cá, ouvindo as histórias do povo. Nas andanças, do giro, no dia a dia do reisado, né, do dia 1º até o dia 6, a gente ouve muitas histórias dos anciãos, né, que contam, causos bonitos, né, coisas que, na verdade, já não se faz mais hoje. Aí o que acontece? Aí eu peguei essas histórias e transformei em cordel. E são várias, tem muitas páginas, né? Observando aqui, a sua origem, já que citei lá do campo, né? Falando um pouquinho, você que hoje tem adentrado nessa área de produtor cultural, o reisado veio mais de berço? Na verdade, não. A música em si, sim. Entendeu? Eu já tenho praticamente a minha família, de quando assim, até onde eu tenho conhecimento no passado, de bisavô, avô, tios, primos, são todos ligados à área da música. Eles são sanfoneiros, né, tecladistas, cantores. E aí vem a questão, né, da música em si, porque eu, no caso, também toco violão e gosto muito da música, e principalmente a música tradicional, que é, no caso, o próprio reisado, né? Essa parte eu não sabia. Essa parte eu não sabia, viu? E aí você aproveitou nessas andanças aí de 15 anos de pesquisa, está saindo agora, né? 15 já, uns 15 anos. Mais ou menos isso, uns 15 anos. Agora saindo esse produto, disponibilizando aí a toda a comunidade guanambiense e a toda a população que queira ter acesso.
Para chegar a esse exemplar, muitos desafios? Tony, foi muitos desafios, porque escrever, você sabe que não é fácil. E principalmente a questão do cordel em septilha, né, que é em 7 versos, é um pouco assim, é complicado para você fazer toda essa rima, entendeu? De tantas estrofes que tem igual no livro, né? Mas assim, eu sempre gostei de desafios, né? Tanto que pela minha trajetória aí, tantos lugares que eu já passei, o que eu já fiz, e até hoje eu gosto de desafio. E isso foi um desafio interessante porque eu, desde criança, que meu primeiro livro que eu li foi um cordel. O meu tio trouxe um cordel, ele viajava, né, que era motorista de caminhão, viajava e sempre trazia cordel. Aí eu vendo essas histórias, e aí eu não poderia contar da forma que era contada, assim, simples, de uma forma muito simples, assim, de falar sobre as histórias do Reisado. Aí eu decidi, né, fazer em cordel essas histórias. São histórias que, assim, foi contadas, inclusive, por anciãos, né, inclusive esse último nosso amigo Alziro, né, que se foi. Tem muitas histórias dele que ele contou pra gente, e outras e tantas que eu ainda não ainda arrumei, entendeu? No formato de cordel. Mas aí nós temos várias histórias aí interessantes. E o cordel, né, ele tem para ficar bem mais compreensivo e entender o que o artista pensou, tem uma forma de leitura, né? Na forma de leitura, assim, de interpretação do cordel? Sempre tem, né? Porque tem a parte de fala, a parte do escritor, no caso a parte da fala da pessoa que está contando a história. Tem uma forma que, de acordo com a pontuação que tiver no cordel, aí você vai conseguir ler ele tranquilo. Contanto que ele esteja na métrica certa, né, para fazer a rima correta, aí fica fácil de ler e fácil de entender. Hoje você preparou algum para declamar para o nosso povo? Alguém que seja algum versinho? Tem algum destaque dessa produção que será lançada? Não, no final eu tenho uma parte desse livro aí, das estrofes, que eu vou dar uma lida para o pessoal ver mais ou menos como é que é o ritmo do livro, né? Exato. E eu estou vendo aqui que você procurou até mostrar para mim, Reiseiro Mulher. O que você quis dizer com esse cordel? Bom, Reiseiro Mulher foi um cidadão que ele não é de Guanambi. Ele passou para mim essa história que tinha uma menina que era, no caso, filha de um reiseiro, e toda a família era reiseiro, os primos, irmãos, tios, moravam numa comunidade que trabalhava com alvenaria. Essa pessoa me explicou dessa forma a história. E que todo dia eles saíam, né? No final da jornada, né? Todo sujo de barro, dos pés, tudo, as mãos, e chegava em determinada casa ali, estava todo mundo brincando, eles entravam no meio brincando. E ela gostava muito de reis, e porque queria brincar reis. Mas naquele tempo, mulher no reisado, você sabe que não existia, né? Mulher era privada de muita coisa, né? Isso mesmo. Aí o que acontece? O pai dela falou que jamais, entendeu? Uma filha dele sambava reis. E ela pedia a ele tudo, e ele falava. Mas ela assim, em casa eles brincavam com os irmãos e os primos, né? Ele não importava não, mas pra sair assim ele não deixava. Aí um certo dia ela desafiou o velho e achou de entrar numa roda de reis, num evento que teve na época na localidade, lá na comunidade. Aí ele ficou chateado, ele pegou ela, deu uma surra nela no meio de todo mundo. Aí, rapaz, aí foi aquele alvoroço e tal, aí ela saiu. Aí ela, com o tempo, ela vestiu para desafiar mesmo, velho. Ela vestiu roupa de homem, né, dos primos, dos irmãos. Aí eles foram coniventes na história com ela, né? Ela vestiu de homem e entrou na roda e foi sambando. O velho, como já estava idoso, né, a visão já meia turva, aí ele não percebeu tanto que tinha uma mulher no reis, mas é lógico, né, vestida e trajada de homem. Aí com o tempo, esse senhor morreu e ela na verdade ficou sendo a cabeceira do reis.
Tanto aí na região lá, ela ficou sendo conhecida como a reiseira mulher. E O hoje, reiseiro mulher, melhor dizendo, né? O reiseiro mulher. e hoje a gente sabe que é poucas mulheres, né? São poucas mulheres que participam de grupos de reisado. Na região de Gaporã, na região de Pajeú, se não me engano, tem um grupo de mulheres, né, que hoje já tem alguns homens que já fazem parte também do grupo, mas a maioria é de mulheres. Mas de certo modo o número é pequeno. Na verdade, não só as mulheres. Você que nesses 15 anos tem pesquisado a cultura, o reisado, se a gente não tiver cuidado ao seu ponto de vista, ele corrige distinção? Mas eu acredito que não, viu, Tony? Porque, inclusive, foi antes de ontem, teve um evento no Eixo Baiano sobre o Dia do Livro, da biblioteca. O que acontece? Aí a gente trouxe um terno de reis, justamente para fazer o lançamento desse livro. Nesse evento, a gente trouxe um terno de reis do Sítio Novo. Da Dona Nelci? Sim, Dona Nelci, Soim, pessoal lá, Francino. Aí o que acontece? Aí eu estive observando, no terno dele, 40% dos integrantes jovens. Aí eu achei aquilo bonito, interessante, porque na maioria dos ternos aqui na nossa região é só de anciãos mesmo. E outra é que eles já não estão, na verdade, né, não estão mais aguentando o giro, sair. Tanto que é só algumas apresentações que esses ternos fazem hoje em dia. E tem que facilitar para esses jovens, quando eles quiserem aprender, porque no passado mesmo, você sabe que eu me lembro que quando o reisado ia em casa, eu queria pegar na gaita, queria pegar no tambor, quando eles colocavam no chão para poder ir lá dentro tomar um café. Não, ainda não era nesse ponto, pequeno, mas eu queria pegar no instrumento. Aí eu lembro que teve um dia mesmo, teve um cidadão que me deu um cascudo para mim não mexer nos instrumentos, eu não podia triscar, ninguém triscava. O que acontece? Isso eu acho que assim, de qualquer forma, me tirou um pouco de tempo, né? Porque, se eu quero pegar, eu quero aprender alguma coisa, e eles deveriam pelo menos pegar, aqui, ó, pegue assim, toque assim, bate, pelo menos mostrasse ali, não me liberar o instrumento, mas dar aquela força, né? Mas aí é muito importante. Então, o que acontece? Eu acho que isso não, o reisado, do tanto que ele já durou, da época do nascimento de Deus Menino, dos reis magos para cá, tudo, até hoje esse povo traz essa tradição, segura essa peteca. Eu acho que agora, entendeu, ainda ele vai durar um bom tempo ainda. Inclusive você traz aqui as andanças, né, desses ternos de reis aqui na nossa região. Andavam muito? Andava. No passado aí andava muito mesmo, porque eu fiz um cálculo mais ou menos lá de 26 quilômetros, um giro que um reiseiro me falou, aí de Curral de Varas mesmo, um reiseiro mais velho, que é seu Domingos, que é conhecido como Domingo de Naninha. O que acontece? Ele me falou do giro onde eles passavam, né? E tudo a pé. Ele saía dia 1º e só retornava no dia 5, 6. Já fiz isso dele, Meu Deus do céu. Os 6 dias. Eu nunca... Lá na região de Buraco, lá depois de Lagoa da Pedra de João Coutinho, na região de Morrinhos. Aí pertinho de Morrinhos. Pois é, então aí o que acontece? Aí esse pessoal fazia esse giro. E olha pra você ver, é mais ou menos, eu fiz os cálculos assim, não é uma coisa exata, mas dá mais ou menos de 25 a 26 quilômetros. O giro que eles fizeram até retornar no último dia na casa para poder fazer a festa do reisado, que é no dia 6. Mas era interessante, porque essas andanças é o que eles chamam de giro, né? Que eles vão de casa em casa, né? Fazendo ali na chegada, reis de chegada, faz o canto reis da Lapinha, fazem ali as contradanças, as cantigas de roda, aí depois vem os agradecimentos, aí vem todo aquele processo, né? O cafezinho, algumas pessoas, uma pinguinha, né?
E assim vai no processo, e aí fazia esse giro todinho aí. Alguns até mais da conta, né? Alguns até mais da conta. Inclusive, você falando dessa sequência, né? A chegada do rei da Lapinha, inclusive o saudoso Salzeiro, o finado Nelson, que foi quem me ensinou a tocar gaita na região do sítio, né? Eles tinham muito critérios na execução do nascimento de Cristo, por exemplo, né? Que hoje também já não segue tanto rigorosamente na questão dos 25 versos, por exemplo. Né? Aí é a questão que no passado tinha mais assim, como é que eu posso dizer, mais respeito, entendeu? Pela tradição e pela própria religião que é vinculada à Igreja Católica, né? Eles tinham mais respeito a essas questões, principalmente quando um terno de reis ia cantar o Reis da Lapinha, ninguém conversava. Exato. Ficava todo mundo, inclusive até a plateia que estava lá fora, naquela época vinha muita gente acompanhando o terno de reis. Aí chegava todo mundo quietinho, eu lembro quando o pai abria a porta, colocava o rosto assim, né, que é aquela porta, meia porta, né, a gente pequena, né, quando a gente colocava lá, que o pai iluminava assim com candeeiro, assim, aquele tantum de gente lá, acompanhando o rezado. Na hora de ajoelhar, todo mundo ajoelhava. Todo mundo ajoelhava, fazia as orações direitinho, bonitinho. Hoje não. Hoje o reizeiro está cantando lá, fazendo a sua obrigação, né? Cantando o Reis da Lapinha, ou que seja o outro reis, né? No caso da entrada, o agradecimento. O que acontece? As pessoas não estão mais assim respeitando conversa, uns gritam lá fora, outros vêm, passa ligeiro, passa no meio. Eu tô achando isso assim, eu acho assim, uma falta de respeito, né, pela nossa cultura, que é uma coisa tão bonita, né? É uma coisa que a gente teria que dar muito mais valor à questão do rezado. Mas isso é muito interessante, assim, a gente ver essa situação, porque a gente pode falar, igual aqui mesmo vocês abrem um espaço aqui pra gente falar sobre essa cultura. Eu tive num colégio hoje pela manhã que, assim, tinha alguns alunos que não conheciam o rezado. Na verdade, eu acredito que tem muitos. Mas assim, Tony, eu fico encabulado, porque que acontece? Com a facilidade que você tem hoje, com a internet nas mãos deles, eles não têm a curiosidade de... Será que nenhuma dessas vezes que eles clicaram ali não apareceu um terno de reis tocando? Porque o que bem tem hoje é terno de reis tocando na internet. Mas acho que não tem aquela curiosidade de ver aquilo, que acho que aquilo é coisa de velho, aquilo é isso. E não é, aquilo é coisa de velho, é de velho porque são os velhos que estão segurando até hoje. E naquela época os novos começavam quando era novo. É bom que destaca isso. Batucando na latinha de óleo. Latinha de óleo. Eu mesmo quando eu comecei fazendo a gaita de quiabento. Isso. Pegava as vasilhinhas cheias de pedrinha dentro, fazia o chocalho, ficava sacudindo, assim, eu acho que a criatividade era bom demais, mas e aqui no livro também eu estava aqui, enquanto a gente vai conversando, eu vou curiando, e você, em cordel, trouxe também a história da cultura dos encontros de bandeiras também, que era tradicionalmente rigorosos também, né? Essa questão dos encontros de bandeira, inclusive os reiseiros mais velhos daqui da região, eles nunca, assim, na verdade, fizeram ou participaram. Eles me contaram porque ouvia das pessoas mais velhas, lógico, do que eles, entendeu? Contavam para ele que era dessa forma. Aí eles contaram a história do encontro das bandeiras, porque no passado tinha vários ternos de reis. Aí eles saíam nas andanças, no giro, e encontravam nos corredores. E quando eles se encontravam, eles cruzavam as bandeiras e duelavam em versos. Aí você sabe como é o duelo em repente, né? Aí o gaiteiro puxava, aí um cantava o verso, outro cantava outro verso, outro verso, e ia até chegar um ponto ali que um deles abria a mão e um vencia o outro. Pronto, aí cada um pegava a sua bandeira e ia para o seu destino. É baseado em cima disso aí que eu conto essa história do cordel. E é isso que realmente os povos
contra. Eu me lembro quando criança, quando saía nas estradas, nos corredores, como você fala, as pessoas tinham algumas cautelas evitando esse encontro, né, para não ter esse desafio. Coisa da nossa cultura, né? E assim, esse projeto, ele foi... Eu participei do edital, né, do governo do estado e fui contemplado para a impressão desse livro e a divulgação. Ele é um trabalho que foi dos editais PENAB, né, do estado. Ele foi contemplado aí na Política Nacional Aldir Blanc, né, da Bahia, e tem o apoio aí financeiro do governo do estado da Bahia, né, por meio da Secretaria de Cultura do estado, né, via PENAB, aí direcionado aí pelo Ministério da Cultura e do governo federal. E isso para mim é uma coisa que foi muito importante, porque hoje a questão de você trabalhar a escrita não é tão complicado. O complicado é você botar esse trabalho para frente, imprimir um livro. Com o avanço da internet, todo mundo quer estar com o celular na mão, né? Aí o que acontece? Aí com esse apoio desses incentivos, eu consegui agora, nesse caso, escrever esse livro. E aí passando para frente, inclusive ele vai ser distribuído em todas as escolas do município, vão receber de 8 a 10 unidades cada um, tanto as escolas, as universidades, escolas estaduais, todas vão receber esse material. Que coisa boa, viu? As escolas vão receber. E o cidadão que está nos ouvindo, que queira ter curiosidade de conhecer um pouquinho da história do Reisado, já que você é um escritor pesquisador, principalmente na área do Reisado, você aprofundou muito sobre isso. As pessoas, o cidadão que não está na escola, vai ter acesso também? Vai. Ele vai estar disponível na internet, que ele vai ser lançado em e-book. Aí, inclusive, agora eu estou numa dificuldade para conseguir uma plataforma para que eu possa colocar o livro que seja aberta para todos. Tem várias plataformas, mas todas elas cobram para ter acesso a esse livro. Aí eu estou procurando uma que possa, assim, ter acesso livre para todas as pessoas que quiserem, entendeu? Através do link ou um QR Code que a gente possa gerar, alguma coisa assim, para ter acesso a esse livro. Isso é muito importante, viu, Luiz? Parabéns por essa iniciativa. Esse é um pontapé inicial de publicação dos seus trabalhos, porque na escrita, porque nas redes sociais você tem feito documentários e várias atividades divulgando Reisado, né? Na verdade, esse é meu terceiro livro escrito. O meu primeiro livro eu escrevi as histórias da comunidade Curral de Varas. Sempre voltado para as suas origens. Isso, inclusive um rapaz me fez a pergunta, né, assim, isso dá dinheiro? Muita gente, tudo que a gente faz, muita gente faz essa pergunta, né? Aí eu vou e falo, rapaz, é o seguinte, na verdade, o que acontece? O meu limite do meu trabalho, ele é muito pequeno, assim, pequeno que eu falo assim, ele é mais local, entendeu? Ele não é o cordel agora em si, até que ele vai expandir mais através do estado e tudo. Mas assim, igual o outro livro que eu escrevi, ele é mais um livro comunitário, mesmo um livro da nossa comunidade. Um livro para ganhar mais visibilidade, tem que ter por trás uma grande editora, essas coisas todas, né? E ele tem umas histórias, assim, não quer dizer que a nossa história não é interessante, né? Mas ela não me interessa muito a essas grandes editoras. E tem esse livro também, a gente trabalhou também o livro das mulheres políticas, né, de Guanambi, e esse agora que eu estou fazendo o lançamento aí, que inclusive eu já fiz um lançamento na UNEB, já fiz um no Luiz Viana, e agora estou fazendo esse no CEP. Quando vai ser esse lançamento do CEP? O CEP é agora dia 12. 12 agora de novembro. Aí o que acontece? Aí na contrapartida, que a gente programa no edital, justamente a contrapartida é essa, a distribuição desses livros e os lançamentos nas escolas estaduais. Eu, no caso, aí já até ultrapassei, né, que eu fiz o lançamento também no IF Baiano, fiz na UNEB, mas assim, eu fiz porque o pessoal me procurou, pediu, e é lógico que eu tenho que divulgar o meu trabalho, né?
Com certeza. Aí, e assim para frente a gente vai com esse trabalho que eu acho muito interessante, porque divulgar essa cultura para mim é o maior prazer, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou reiseiro e quero que isso continue, né? E que essa molecada aí aprenda a tomar mais gosto, né, pela própria cultura, né? E deixando um pouco de lado assim tanta cultura, tanta gente de fora, tantas culturas de fora aí que eles vão na internet, vão pesquisar, faz tudo e não conhece a própria cultura do próprio município, né? Uma coisa nossa que nos pertence. 5h40, já que você falou na molecada, nós vamos com um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o Risado Mirim, antes de falar, não é sobre o lançamento, não, mas porque é algo muito importante, que merece ser destacado aqui no programa. E na hora de estiver quase finalizando, você está preparando um trechinho de uma... Já está no ponto. Já está no ponto, né? Para falar um pouquinho e reforçar o convite para esse grande lançamento. Dizer que o programa aqui tem esse objetivo. Quando você falou que a gente abre espaço para poder divulgar, é uma das questões que a gente conversa aí com a direção da rádio. Até o nome já remete a isso, prosa popular, para conversar com o nosso povo, para trazer essas informações dos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, um minuto só, daqui a pouquinho eu volto.